atividade que se vem desenvolvendo a oeste do Faial, já tem algumas semanas, Uhum. e se repararem na nossa página do Instituto de Vulcanologia, no mapa que nós apresentamos, já há algumas semanas que nós temos uma atividade um pouco acima do normal, digamos assim, portanto uma crise que se desenvolve nessa zona. Esta noite tivemos de facto o sismo de maior magnitude, tivemos há pouco mais um sismo sentido, mas já um pouco menor e também mais distante em termos de epicentro do que o que ocorreu de madrugada. O que significa, se tivesse ocorrido à mesma distância do sismo da madrugada, teria sido mais sentido. Desculpe, eu ouvi com cortes, diga. O que eu estou a dizer é que se o sismo foi mais distante, se tivesse sido à mesma distância do sismo da madrugada, provavelmente teria sido mais sentido. É assim, ele foi mais distante e também teve uma magnitude ligeiramente inferior. Uhum. O da madrugada foi de 4.1 na escala de Richter e este 3.9, sensivelmente. Portanto, com a mesma magnitude, naturalmente que a distância faz com que se sinta menos, mas neste caso, para além de ser mais distante, é também um pouco, tem uma magnitude ligeiramente menor. Diga-me uma coisa, Sra. Doutora, normalmente esta atividade sísmica ali a oeste dos Capelinhos, segundo Sim. me parece, ocorre sempre ali àquela distância de 20, 30, 40 quilómetros. Há algum indicador que possa levar a pensar que a atividade migre um pouco em direção ao Faial? É assim, nós temos já registros de há vários anos de crises nessa zona, umas vezes um pouco mais distantes, 40, 50 quilómetros, outras vezes 20, 30, e digamos que o registro que nós temos até ao momento, de facto, é nessas zonas, não mais próximo. E esta atividade sísmica, a natureza desta atividade, tem algum paralelo com aquilo que ocorreu em 57, 58 com o vulcão dos Capelinhos? É assim, essa é uma pergunta que não é difícil, mas demora um pouco a responder. Porque é assim, naturalmente que a atividade sísmica que precedeu e que também ocorreu durante a atividade vulcânica dos Capelinhos esteve associada à própria dinâmica do magma em profundidade, portanto à ascensão, etc. Nós neste caso aqui estamos a assistir a uma crise sísmica que ocorre mais distante e é uma crise que resulta, digamos, da fragmentação de rocha, portanto não temos outras indicações de outro tipo de fenómenos. Portanto, é uma crise, pode-se considerar que é uma crise de natureza tectónica a que está a ocorrer neste momento? É assim, é uma crise que ocorre ou decorre da fraturação da rocha, portanto os sinais que nós registamos são sinais tectónicos, embora naturalmente nós vivemos numa região vulcânica, mas sim, são sinais tectónicos. E de qualquer maneira, um sinal tectónico ou um conjunto de sinais tectónicos poderá, pelo menos em tese, evoluir para uma situação vulcanológica ou não? Estando nós numa região de facto vulcânica, um dos mecanismos que pode gerar, digamos, a ocorrência de uma erupção vulcânica é a fragmentação das rochas, mas para isso é preciso que haja magma em profundidade disponível. Digamos que isso é uma resposta, eu estou-lhe a dar uma resposta um pouco simples, as coisas são um pouco mais complicadas. Sim.
Mas digamos que, e naturalmente que por isso nós temos um sistema de monitorização dos vários aparelhos vulcânicos ativos na região, e quando eles têm sinais de sismicidade acima do normal, naturalmente nós procuramos outros indicadores que nos permitam verificar se o sistema vulcânico está ou não de alguma forma instável. Uhum. Quando nós vamos à borda da caldeira e olhamos ali pela parte oeste do Faial, vê-se aquela cordilheira de vulcões. Certo. Portanto, esta atividade sísmica que ocorre neste momento é um prolongamento dessa linha? Isso não é uma resposta que eu lhe possa dar assim, não é um prolongamento naturalmente direto, quer dizer, toda a região dos Açores está na fronteira das placas, aliás, toda a região dos grupos central e oriental dos Açores estão na zona de fronteira das placas litosféricas, euroasiática e africana, sendo que Flores e Corvo estão num contexto mais estável na placa americana. Portanto, naturalmente que todas as ilhas e a região envolvente estão numa zona, como eu disse, de fronteira de placas, que se manifesta pela existência de inúmeras fraturas, não é, que atravessam o arquipélago e, portanto, e todas essas fraturas de uma direção aproximada, oeste-noroeste, este-sudeste, noroeste-sudeste, são, digamos, as expressões atuais mais visíveis dessa fronteira de placas. Portanto, naturalmente que muitas vezes os fenómenos ocorrem ao longo desse sistema de fraturas. Basta ver, digamos, a direção da Ilha do Faial, mesmo a direção do sistema, a direção da Ilha de São Jorge, a direção do sistema Faial-Pico, portanto há todo um alongamento, digamos assim, nessa direção. Portanto, obviamente que esta crise que se está a desenvolver a oeste do Faial, mas que é uma crise que, como podem ver no nosso mapa, não é, digamos, uma zona muito restrita, ela ainda é uma zona relativamente alargada. Portanto, não se pode falar, digamos, numa linha direita que vá dos vulcões até à zona da crise. E o facto de ciclicamente esta atividade sísmica se manifestar ali naquela zona, significa que é uma zona, digamos, mais frágil do ponto de vista de... É assim, a ciclicidade é uma questão um pouco mais complexa. Nós temos crises naquela zona oeste do Faial, não necessariamente de uma forma cíclica, no sentido de ser de X em X anos certo. Nós sabemos que temos alturas mais ativas e menos ativas. Repare que neste momento toda a zona do grupo central, de certa forma, tem manifestado uma atividade acima da média, porque não é só o oeste do Faial, é São Jorge, é a zona oeste da Ilha Terceira, e portanto... Isto está tudo ligado. É assim, sob o ponto de vista, todo o grupo central, digamos que estão todos, digamos, já, como é que eu lhe ia dizer isto de uma forma simples, mais concreta, está tudo dentro da faixa que é a fronteira de placas, percebe? E, portanto, estando numa fase um pouco mais de dinâmica mais ativa, o estar tudo ligado depende um bocado da escala que estamos a falar, percebe? Não é simples de responder também. O Civisa naturalmente está a acompanhar agora de uma forma mais atenta, digamos, ou mais intensa o que está a passar? Nós já estávamos a acompanhar, aliás, se verificarem na nossa página, nós já estávamos a acompanhar o desenvolvimento desta atividade a oeste do Faial já há várias semanas. Aliás, vamos acompanhando sempre toda a atividade no arquipélago e vamos, digamos que, acompanhando com mais detalhe quando essa atividade aumenta um pouco de intensidade ou de... E, portanto, nessa perspectiva, sim, estamos sempre a acompanhar. Está alguém destacado ou vão destacar alguém aqui para o terreno ou ainda não se justifica? Neste momento nós temos os nossos sistemas a funcionar, como digo, a crise manifesta-se
a oeste do Faial, cerca de 20 a 40 quilómetros, e portanto nessa perspectiva nós estamos a acompanhar, e se naturalmente que se houver eventualmente indicadores em que seja preciso fazer um outro tipo de abordagem, estaremos com certeza, o faremos. Uhum. E neste momento, em face dos dados recolhidos, a Sra. Doutora tem alguma recomendação específica que seja importante fazer à população? As recomendações são aquelas que normalmente existem nesta altura de atividade sísmica, e que são as recomendações que o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores faz relativamente à atividade sísmica numa determinada região. Naturalmente que será importante que as pessoas vão acompanhando a informação que vai sendo divulgada pelos canais próprios, e que sigam as recomendações que são as recomendações já definidas para este tipo de situações. E que já estão talvez mais ou menos interiorizadas pelas pessoas, não é verdade? Seria importante, sim, porque todos nós somos agentes de proteção civil e, portanto, todos nós devemos saber, pronto, minimamente o que fazer em situações semelhantes como esta, ainda por cima, numa região, como nós sabemos, que é uma região suscetível à ocorrência de atividade sísmica, e que também sabemos que não podemos prever sismos, portanto, temos é que estar preparados para eles. Sim, senhor. Sra. Doutora, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nada, espero ter sido algumas respostas são um pouco mais difíceis de dar, digamos, de uma forma sucinta e rápida. É compreensível também, atendendo à natureza do assunto, sim senhora. Muito obrigado então pela sua disponibilidade e a continuação de um bom trabalho. Nada, obrigada e eu, boa noite então. Boa noite, muito obrigado.